Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma notícia bem importante envolvendo a parte da Ambev, tanto que recentemente eu comentei no canal sobre o provável fim do JCP e lá na matéria o BTG Pactual citou um grande impacto principalmente para os bancos porque eles pagam muito JCP. Consequentemente, como o pagamento do JCP entra como uma despesa para a empresa, isso reduz a base de lucro tributável. Aí um dos pontos principais é que destacaram um provável impacto da Ambev se acontecer o fim do JCP, além de outros pontos, principalmente envolvendo a Zona Franca, que pode acarretar em um aumento do imposto da Ambev. Aí os analistas do Goldman Sachs destacaram um ponto principal aqui da Ambev porque os incentivos fiscais no Brasil representaram 43% do lucro líquido da Ambev em 2022, o que é algo muito relevante e se acontecer alguma mudança significativa na política tributária, a Ambev, na visão deles, poderia ser muito impactada. Aí também destacaram outros pontos que observam que o câmbio da Argentina pode adicionar uma queda de 7% no lucro líquido e também citaram que se retirar todos os benefícios que a Ambev possui relativo a imposto e converter também o peso argentino na taxa de câmbio paralela implicaria que a Ambev seria negociada na faixa de 27 vezes lucro na visão deles. Ou seja, hoje, aqui no site Investor 10, a Ambev está cotada a 15 vezes o seu lucro, e o que significa o indicador de preço sobre lucro, ele relaciona o valor de mercado da empresa em bolsa ou a cotação atual dividido pelo lucro dos últimos 12 meses ou também o lucro por ação. Consequentemente, quanto maior, pode sinalizar que a empresa está cara em relação ao lucro apresentado. Então, se retirar tudo, na visão deles, o PL ficaria nessa faixa de 23 para 27, isso relativo às projeções deles para 2023 e 2024. E além do mais, olhando para o passado da Ambev, perceba que o PL, que o mercado precificou a empresa, ficou na faixa de 23, ou seja, se acontecer, não é garantido isso, uma mudança brusca nessa parte de tributação, a Ambev pularia para 23 a 27 vezes o lucro, o que, nesta ótica, estaria cotada acima da média histórica da empresa. Um dos pontos muito bons é que o Goldman Sachs destacou 5 fatores que acabariam impactando o balanço da Ambev e o primeiro deles é o fim do benefício do pagamento do JCP, que representa cerca de 25% do lucro do banco para 2023. Aí também citam o possível fim do benefício fiscal da subvenção do governo de 5%, mais ou menos, do seu lucro líquido. Terceiro ponto, incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, 1% da receita líquida de 2023. Já um quarto impacto negativo, potencial de queda do peso argentino na taxa paralela, um efeito contábil, e segundo o Goldman Sachs, isso pode representar 6% do seu lucro em 2023. E o quinto ponto é que também pode aparecer, até no caso a B3, que a Ambev carrega quase 92 bi em contingências fiscais extra patrimoniais. Isso representa 40% do valor de mercado da empresa. Então, são passivos que podem entrar no balanço da empresa. Aí na visão do Goldman Sachs, eles recomendam venda do papel. Isso são eles que estão recomendando. Eu apenas estou informando aqui a notícia. E o preço-alvo é de 12,50 na visão deles, ou seja, uma queda de 11% em relação à cotação atual. E na hora que eu estou gravando, a Ambev está cotada aos 14,22, ou seja, o preço-alvo deles de 12,50 dividido por 14,22 nos dá um potencial de queda de 12%. Lógico que na renda variável nada é garantido e não tem como saber se de fato a ação vai cair para este patamar. Só que, na visão deles, eles acham que a Ambev tem muito risco se acontecer o possível fim do JCP, além de outros pontos que mencionamos que podem impactar o balanço da empresa. Aí também citaram outros pontos que o primeiro TRI, na visão do BTG Pactual, deve ser ok, mas também o BTG citou um alerta devido a um concorrente, a Heineken, que não para de ganhar participação no mercado no Brasil. Mas é aquele ponto que eu cito, eu não fico aqui vendendo susto para você se desesperar, porque esse ponto de tributar dividendo é o fim do JCP, além de outros pontos, há vários anos que o mercado comenta sobre isso. E até o momento não tem nada concreto. E também, outro ponto aqui importante da matéria é que existem várias formas da empresa remunerar seus acionistas com dividendo, JCP e também com a parte de recompra de ações.
Ou seja, se existem lá 100 ações totais e a empresa recompra e cancela 10 ações, então existirão 90 ações. Consequentemente, o investidor que antes, digamos, possuía 10 ações, ele possuía 10% da empresa. Aí agora ele possui as mesmas 10 ações, porém de uma base acionária menor. Consequentemente, ele possui uma fatia maior dentro da empresa. Então, esse ponto de recompras contínuas de ações, isso pode gerar uma apreciação nas cotações dos ativos. Lógico que tem que olhar vários critérios, porque às vezes a empresa recompra bem pouco as suas ações, o que acaba sendo bem relevante. Mas sim, tem outras empresas que recompram com uma frequência muito boa, então isso pode gerar uma apreciação de alguns ativos. Aí tem que olhar com calma, e é aquele ponto que eu sempre cito, e tem um gráfico aqui fantástico no site Investidor 10, que é o de lucros versus cotação. Porque quem olhar aqui no caso da Ambev, no gráfico ajustado, a empresa era cotada aos R$17 em 2013 e agora está cotada na faixa de 14, ou seja, a empresa está literalmente de lado de 2013 para cá, no quesito cotações, porque o lucro saiu dessa faixa de 12 para 13 bi para casa de 14 bilhões. Ou seja, o resultado da Ambev está praticamente de lado de 2013 para cá. Consequentemente, a empresa não tem gerado valor para o acionista. Então, o foco principal é no balanço da empresa, porque se a empresa continuar lucrativa, rentável, com lucros consistentes crescentes, certamente ela vai gerar valor para o acionista e vai pagar proventos para vocês. Fora que é uma dúvida muito frequente, não da Ambev, aqui no caso geral, é que a Ambev paga 5% de yield e a empresa repassa 80%, 90%, 100% payout. Então, o dividend yield é muito baixo, mesmo com payout elevado. Aí por que isso acontece? Porque a empresa normalmente é cara em indicadores. Aí por fim, é até um ponto que eu já comentei, essa parte de não se desesperar e sair comprando ou vendendo certo ativo, até porque, até destacar aqui, os analistas, que esse ponto de discussões sobre reforma tributária há muito tempo acontece e em algum ano sai, não sai, aí depois postega. Então, bom senso, porque eu já vi muitas pessoas comprando ou vendendo alguns ativos no passado e após tanto ruído, esse ativo se apreciou bastante. Aí se você ficar sempre atrás de ruído, dificilmente conseguirá montar uma estratégia sólida e vencedora no médio a longo prazo. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre essa notícia da Ambev e o impacto do JCP, e eu também comentei sobre o impacto do fim do JCP, principalmente para os bancos, que os lucros também devem cair bastante. Aí foi justamente esse vídeo, na capa, o fim do JCP. Aí comentem dúvidas e sugestões, deixe o gostei no vídeo e comenta qualquer coisa, e até o próximo vídeo, e forte abraço.